Olá, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas aqui a todos os presentes. Sou Eduardo Cury, coordenador do GT Finanças Verdes do LAB, e junto com a Roberta Simonetti, também aqui presente, moderaremos esta mesa temática. Vamos iniciar este webinar, onde realizaremos o lançamento das mesas temáticas em mercados de carbono, uma iniciativa do GT Finanças Verdes, aqui do Laboratório de Inovação Financeira. Só para contextualizar, o LAB é um fórum de interação multissetorial e um espaço de diálogo público-privado para a promoção de inovação e das finanças sustentáveis no Brasil. Criado em 2017 pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Comissão de Valores Mobiliários, posteriormente recebeu também a integração do GIZ no seu grupo de instituições gestoras. O LAB hoje reúne representantes do governo e da sociedade para debater alternativas inovadoras para o financiamento de investimentos sustentáveis no Brasil. O LAB atua na promoção dessas finanças sustentáveis por meio da participação voluntária, colaborativa de seus membros, e tem como objetivo criar soluções inovadoras de financiamento para viabilizar, canalizar recursos privados para projetos com adicionalidade socioambiental e, assim, acelerar a transformação necessária da economia e da sociedade. Participam do LAB entidades do governo, entre as quais diversos ministérios, reguladores, associações de classe, bancos públicos, privados, nacionais e internacionais, infraestruturas do mercado financeiro, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, consultoria, escritórios, empresas, além de representantes da academia. Mas no contexto que estamos aqui hoje para discutir mercados de carbono, as primeiras ações do GT Finanças Verdes começaram entre os anos de 2020 e 2021, com o objetivo de apoiar a estruturação deste mercado por meio da identificação dos gargalos e da reflexão e proposição sobre potenciais formas de superá-los. Ao longo dos últimos anos, uma série de materiais foi elaborada por este grupo, com uma trilha de webinar, um Q&A com o objetivo de disseminar conceitos e esclarecimentos de elementos básicos deste mercado de carbono. Mais recentemente, o grupo de trabalho publicou um documento abordando questões-chave do mercado voluntário de carbono, tratando de aspectos como natureza jurídica, inserção dos agentes dos mercados de capitais nos mercados de carbono, questões fundiárias e tributárias. Todos esses conteúdos estão disponíveis aqui no site do LAB. Agora, sob novo contexto, com um projeto de lei que ambiciona instituir um sistema brasileiro de comércio de emissões, o escopo temático do nosso grupo de trabalho Finanças Verdes se expande e buscará abordar também questões do mercado regulado. A agenda de trabalho, então, para esse novo ciclo do GT Finanças Verdes consiste na realização de uma série de mesas temáticas com vistas a ampliar o debate sobre temas relevantes para o avanço dos mercados de carbono no Brasil. Esses temas passam por integridade dos créditos de carbono, interoperabilidade entre mercado voluntário e regulado, soluções de financiamento para projetos de geração de crédito de carbono, entre outros. O evento hoje marca o lançamento desta agenda e a primeira temática aqui que a gente vai se debruçar é sobre infraestruturas em mercados de carbono. Gostaríamos de debater, então, desde o processo de originação, passando pelo registro e posterior negociação dos créditos de carbono. Para este debate, convidamos especialistas que atuam em distintas posições do ciclo do crédito de carbono. E não esperamos ouvir aqui dos especialistas respostas taxativas, mas sim quais são as percepções a respeito das possibilidades para o desenvolvimento dos mercados de carbono no Brasil. Feita essa breve introdução e contextualização, vou apresentar os painelistas e a gente já dá sequência aqui às rodadas de perguntas. Lembrando a todos que essas perguntas que serão dirigidas aqui aos especialistas presentes foram elaboradas pelo GT Finanças Verdes e que haverá espaço para perguntas do público aqui no texto final do webinar. Então, peço a todos aqui que fiquem à vontade para usar o botão aqui da plataforma Q&A para encaminhar perguntas, seja a um participante específico, seja a todos eles. Bem, então, indo à apresentação aqui dos especialistas, e já agradeço também a disponibilidade de todos eles, vou começar aqui pelo Bruno Brasil, que está aqui representando a certificadora Verra. O Bruno possui graduação em Engenharia Florestal e em Biologia pela Universidade de São Paulo, acumula mais de 15 anos de experiência trabalhando com projetos de carbono certificados
pelos programas VCS, CCB, enfim, utilizando aí metodologias diversas. A outra especialista aqui presente, representando a visão de uma desenvolvedora de mercado de carbono, é a Cíntia Caetano. Ela está aqui representando a Future Carbon. Cíntia é formada em Direito, com mestrado em Desenvolvimento Internacional pelo Instituto Barcelona de Estudos Internacionais. Desde 2022, é líder da Future Carbon Academy, unidade de negócios deste grupo, que tem como propósito a disseminação de conhecimento sobre governança climática corporativa. Ela vem ocupando cargos de lideranças em players de carbonos aí há mais de 15 anos, com passagens em diversas consultorias internacionais, inclusive. Representando a perspectiva de uma infraestrutura do mercado financeiro, temos aqui a Carolina Brasioli, representando a CERC. A Carolina é advogada, pós-graduada pela PUC São Paulo, com mais de 10 anos em experiência e atuação no mercado financeiro, em infraestruturas de mercado financeiro, com passagens pela CETIP, B3, Fintechs, e hoje é head de regulação aqui da CERC. Por fim, o último especialista aqui convidado para o nosso debate é o Amaury Fonseca. Ele está aqui representando a GEAP, é uma plataforma de negociação de crédito de carbono. O Amaury é engenheiro mecânico e nuclear, tem mestrado em engenharia pela PUC-Rio, é PhD em engenharia mecânica pelo MIT, é fundador da Vision Brazil Investments, gestora de recursos com larga atuação no agro e no meio ambiente. E, mais recentemente, aí foi um dos fundadores da GEAP, essa plataforma de créditos de carbono, entre outros. Bem, feitas essas apresentações, para iniciar o debate aqui, eu gostaria de só colocar aqui, bom, a originação dos créditos de carbono, em particular, aí, quando observado o mercado voluntário existente hoje, para um projeto, um crédito de carbono surgir, ele precisa passar por uma série de etapas de um ciclo de geração. Então, é necessário um estudo de viabilidade, que passa por uma validação, uma auditoria, é necessário o registro desse projeto em um standard, é necessário um relatório de monitoramento quanto a esse projeto, que também passa por uma verificação, né, uma auditoria, até então chegar em um registro como um crédito, em um standard, e daí seguir para a negociação em mercado ou aposentadoria. Bem, esse é um ciclo usual de originação realizado pelos standards hoje, que tem como objetivo ali mitigar riscos e ampliar a segurança dos créditos de carbono. Mas esse modelo apresenta, eventualmente, algumas vantagens e algumas limitações. É isso que a gente queria começar aqui o nosso debate, ouvindo dos nossos especialistas. Eu vou começar, como temos uma certificadora na mesa, vou começar com essa questão com o Bruno. Bruno, na sua visão, como representante aqui de uma certificadora, quais são as vantagens e quais são as eventuais limitações desse modelo padrão hoje? Não necessariamente seguido exclusivamente pela Verra, mas também pelas outras certificadoras que seguem ali um padrão. Bruno, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Eduardo, obrigado aos organizadores desse evento pelo convite. A Verra, ela é um padrão, é a Standard Setting Organization, né, como se chama, é a organização que define os padrões, os requisitos dos padrões e valida também as metodologias que são utilizadas tanto pelos desenvolvedores de projetos quanto pelos auditores para a validação desses projetos, que são etapas, como você colocou, necessárias para o registro do projeto e, em última instância, para a emissão dos créditos, né? Ela pode ser entendida como benchmark do mercado voluntário de carbono no mundo. No mundo, o mercado voluntário, é importante sempre fazer essa distinção, né? Ele emite anualmente algo em torno de 500 milhões de créditos. Todos os projetos somados fazem isso, sendo que mais de 80%, mais de 400 milhões, são emitidos por projetos registrados junto à plataforma Verra. Então, a Verra é realmente hoje o benchmark do mercado voluntário de carbono, e tudo o que a Verra faz e como ela determina as coisas acaba sendo o reflexo de como o mercado voluntário de carbono se comporta hoje, né? Mas ela não faz nada sozinha.
né? A própria definição dos padrões é feita em conjunto com a sociedade civil, né? Existem isso através de consultas públicas, né? As metodologias, elas não são propostas pela Verra, elas são propostas também pela sociedade civil. O que a Verra faz é validar as metodologias de acordo com auditorias duplas, né? Ela faz uma auditoria e chama também uma terceira parte. Isso para validação das metodologias. Então, essa é uma primeira vantagem. Dentro desse esquema de certificação, existe a possibilidade de participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão e definição do regramento, tá? Isso eu coloco como uma primeira vantagem. Além disso, né, além da participação da sociedade civil na proposição de metodologias e em opinar sobre os requisitos dos padrões, existe também pelo menos outras duas instâncias dentro dessa estrutura de governança que serve como base fundamental para o esquema de certificação. Existem pelo menos duas outras instâncias que são dignas de nota. Os proponentes de projetos, são aqueles que utilizam as metodologias para desenvolver os projetos, e os auditores, né? Os auditores, eles são credenciados pela Verra para fazer auditorias de terceira parte. Então, isso tudo, sociedade civil, o padrão que define as regras, os desenvolvedores do projeto e os auditores, eu poderia até citar uma outra instância, que é o auditor do auditor, né? Que é o organismo de acreditação, né? Que vai avaliar se o auditor está fazendo um bom trabalho, né? Constituem instâncias que se conversam e que trabalham em conjunto para que um projeto possa passar por todas as etapas: desenvolvimento, implementação, monitoramento, validação, verificação, registro, né? E isso é uma roda pesada de se girar, né? E passa por diversos processos que são analógicos. Isso foi feito dessa forma, estruturado dessa forma, para poder garantir ao crédito e ao mercado, em última instância, credibilidade. Mas acaba sendo difícil de girá-la, acaba sendo uma roda lenta, pesada de se girar. Justamente por ter essa participação de todas essas instâncias, né? Então, mas o processo ele foi desenhado dessa forma, e isso é o fruto de um processo que se desenvolveu com o tempo, com a maturação, com a evolução do mercado de carbono, e é isso que nos trouxe até aqui. E o mercado, do jeito que está, do tamanho que está, ele é fruto desse processo que foi construído por muito tempo, por diversas instituições diferentes, né? Então, a vantagem, com todas as críticas que são feitas hoje em dia, que eu poderia pontuar desse esquema de certificação, é que ele foi desenhado dessa forma para para tornar o resultado, para dar credibilidade ao resultado, né? E é o melhor que nós temos hoje, e isso quem diz é o mercado, né? 80% dos créditos, como eu já disse, são registrados na plataforma Verra. E a desvantagem seria que ele é hoje ainda uma roda lenta de se girar, pesada e lenta de se girar, tá? Existem inúmeras inovações que a Verra tem proposto para fazer alterações sistêmicas e alcançar o que se entende hoje como uma excelência operacional. Mas isso é um processo, é um trabalho em andamento, é um processo de médio e longo prazo, tá? Resolver os problemas que o sistema tem hoje para torná-lo eficiente do ponto de vista operacional é uma coisa que demora, porque as alterações propostas que devem ser implementadas, como, por exemplo, revisão de metodologia, digitalização de metodologia, revisão de plataforma do usuário, são coisas que levam tempo a serem feitas. Excelente, Bruno. Obrigado aqui por dividir a sua percepção com a gente. Eu gostaria de estender a pergunta à Cíntia Caetano, como uma desenvolvedora desse mercado, que, enfim, tem ali interação em várias etapas, né, do seu trabalho com esses estándares. Gostaria de ouvir, então, da Cíntia, quais são as percepções a respeito das vantagens e limitações desse modelo. Muito obrigada, Eduardo. Queria começar agradecendo a oportunidade de participar dessa conversa importante e que vem em um momento muito oportuno. Eu acabo de receber aqui a mensagem no meu celular de que foi aprovado na Câmara de Meio Ambiente, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, e é possível que esse projeto já seja dirigido para a Câmara, né? Então, o PL do mercado de carbono, PL 412, que estava em discussão do Senado, andou mais um passo importante. Então, é uma decisão que está acontecendo
agora, que tem muito apoio dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo, dentro do setor privado, dentro da sociedade civil. Então, é um avanço importante e é muito bom a gente poder ter essas conversas para ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais do que se trata. Como eu concordo com absolutamente tudo que o Bruno trouxe, eu vou só colocar aqui algumas visões de quem está do outro lado, né? Assim como o Bruno, eu lembro quando ele estava ainda lá no Imaflora, em 15 anos atrás, eu estava na Sustainable Carbon, e na época, no primeiro momento, o registro, ele não funcionava como ele funciona hoje. Então, o modelo não começou como está posto hoje. Os registros, eles eram terceirizados, e aí você tinha a Markit e a APX como os dois grandes operadores do mercado, e que são atores ligados ao mercado de capitais. Então, tanto o Markit quanto a APX começaram a operar considerando os créditos de carbono como ativos e replicando a lógica. Então, a gente já parte de um lugar que já considerava lógicas muito similares dos créditos de carbono como outros itens negociáveis, né, como papéis, commodities, etc. Então, isso ajuda muito a gente a puxar isso de volta para essa lógica se o mercado se desenvolver, porque eu considero que para a gente ter escala, a gente precisa ter investimento, e para a gente ter investimento, é essencial a gente falar com o capital, né, com esses mecanismos que nos ajudam. Mais adiante, esse modelo que tinha dois grandes registros que concentravam quase todos os padrões, então você tinha os créditos do VCS, na época a Verra ainda não se chamava Verra, se chamava VCS, e tinha o VCS como programa. Então, você tinha os VCUs, que são os créditos do VCS, tanto na Markit quanto na PX, e isso dava opções para os desenvolvedores escolherem onde eles iam registrar, mas você tinha transparência nos dois lados. É claro que isso cria, e aí eu não quero falar em nome do Bruno aqui da certificadora, mas isso significa que a certificadora abre mão de um certo controle e deixa isso num outro ente, que é um registro. E com o fortalecimento das certificadoras, elas foram puxando isso de volta para si, para reduzir também os seus custos de transação e aumentar a sua governança sobre o sistema. Então, primeiro o Gold Standard cria o seu registro, que também é um dos grandes benchmarkings desse mercado voluntário, e na sequência a Verra replica esse movimento, mas a gente ainda vê créditos de outras certificadoras sendo operadas por registros terceirizados. Social Carbon, onde eu trabalhei também, hoje está com a Wider, que usa uma plataforma de blockchain, então já está usando uma outra tecnologia. A Plan Vivo continua na Markit, então você não tem tudo no mesmo lugar. Isso, para o mercado e para os operadores, para os traders e brokers principalmente, dificulta um pouquinho, porque você vai ter que aprender a operar diferentes plataformas. Mas, em tese, você está dando visibilidade para tudo e você está garantindo a governança que a certificadora tem do seu próprio registro. É o mais eficiente do ponto de vista de custo e de tecnologia? Difícil dizer. Hoje a gente não tem amostra o suficiente para avaliar, mas você pelo menos sabe que a coisa está controlada por um ator só. E para dar transparência a grandes dados do mercado, ou seja, se eu quiser saber de tudo do mercado, agora os desenvolvedores, os operadores, os traders, eles têm que olhar para um outro lugar, que são as plataformas de informação. Então, você tem novas tecnologias que via API, geralmente, elas fazem um catadão, termo super técnico, né? Mas eles fazem um catadão de todos esses principais registros, puxam aquilo para uma plataforma como a Trove Research, por exemplo, faz, não é a única. E, além disso, você tem agora mais entrada, e aí a sofisticação do mercado vai trazendo a gente, por exemplo, para as agências de rating, como a Silvera e outras, né? Então, gente, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não, tá? Estou só trazendo alguns nomes para ajudar ninguém me pagou o jabá, então, são só para ajudar a gente a navegar pelo sistema e dar os nomes aos bois. As plataformas de rating, elas ainda vão ter um papel super interessante, porque elas vão ajudar, além de fazer esse catadão de informações, fazerem alguns crivos de análises que são complementares, não são iguais, não são melhores, eles são só diferentes, né? Outras metodologias para avaliar
alguns aspectos sobre os projetos através de desk reviews com dados públicos. Então, algumas delas vão olhar também para dados materiais, aí vai depender da metodologia, mas isso já ajuda a dar mais transparência para o mercado. E aí, só para finalizar aqui, eu acho que o caminho para a gente ter eficiência é a gente continuar assim, testando modelos e trazendo mais atores. Porque, embora a governança concentrada em certificadoras dê mais tranquilidade, porque você diminui o risco, você não sacrifica a transparência. Então, eu acho que esse é o modelo, a gente trazer as agências de rating, as agências de informações e dar cada vez mais informação para o mercado para diminuir a sincronia entre os atores, para que o desenvolvedor consiga dar transparência a tudo que a gente faz aqui, de uma forma que quem está operando um terminal Bloomberg consiga entender sem ser um grande especialista de carbono. E acho que é com isso que eu concluo. Excelente, Cíntia. Obrigado por colocar, enfim, a sua visão e larga experiência aqui para a gente. Eu vou seguir ainda pensando no ciclo de originação do crédito de carbono. Eu gostaria de questionar o Amaury com relação à percepção dele, quais são as vantagens e limitações desse modelo usual. Se você pudesse focalizar a sua resposta, Amaury, com relação à eventual existência de ganhos de eficiência para o mercado de carbono, caso o registro fosse possível também em outros ambientes, né? Acho que como a Cíntia colocou ali, você, enfim, tende como você observa essa possibilidade, Amaury? Em primeiro lugar, muito obrigado, Eduardo e Roberta, pelo convite, e obrigado aí por estar participando, né? Então, mais ou menos posicionar aqui um pouco eu achei interessante, tanto do lado do Bruno quanto da Cíntia, um pouco do histórico, do que está por trás, né, de tudo isso. E aí eu queria também dar um pouquinho do histórico do conceito que a gente está desenvolvendo, né? A GEAP é uma plataforma, basicamente, para, na verdade, fomentar o desenvolvimento do mercado no sentido de dar mais liquidez para o mercado, né? E liquidez, por que a gente fala que liquidez é um fator importante? Porque a gente vê que o mercado de carbono ele é um mercado em desenvolvimento e é um mercado que iniciou-se através dos vendedores, né? Então, como todo mercado, ele tem, vamos dizer, um começo. Esse começo é mais, vamos dizer, quem está criando crédito e tem interesse em vender o crédito. E os compradores, eles tendem a ser mais passivos, eles compram aquilo que é, vamos dizer, ofertado a eles. A ideia da plataforma é fazer uma curadoria, né, em relação aos créditos que são ofertados, para que a gente tenha certeza que existe integridade em relação aos créditos. Exemplo, por exemplo, a gente pode ter situação que uma empresa compra um crédito que tem problemas fundiários ou tem um problema de direitos minerários. Então, a ideia na plataforma é não só você fazer o que a gente chama do KYC-AML, né, que é, na verdade, conhecer o seu cliente e ver se há problema de lavagem de dinheiro, mas fazer o Know Your Carbon, ou seja, não ter, você, no momento que você põe um crédito naquela plataforma, ter certeza que aquele crédito não teria problemas ancilares relacionados, vamos dizer, a problemas daquele crédito, de repente, no futuro, não vai ter absolutamente nada, né? Então, o conceito da plataforma é exatamente poder ter um ambiente de negociação que traga liquidez para que o comprador tenha uma voz ativa também no sentido de, olha, eu quero realmente ter parâmetros bem definidos e quero, dentro desses parâmetros, ter o melhor preço possível. Então, nesse aspecto, a gente vê uma grande vantagem, porque grande parte do mercado de carbono hoje em dia ele ainda é muito relacionado de transação pessoa a pessoa, né? Quer dizer, o B2B, mas indivíduo a indivíduo, né? E a ideia conceitual da plataforma é porque você acha transparência de preço, né? Integridade do ativo, e aí, para que com isso você fomente, basicamente, com a transparência de preço, um volume maior. Então, conceitualmente, como todo mercado, e a gente vê isso, a evolução de todos os mercados financeiros aí, e mercados também de commodities. Na verdade, a liquidez e a fluência do mercado, ela depende basicamente de transparência, né? Se a gente tem um mercado que um comprador
transaciona um ativo por X e outro transaciona por 2X, porque são mercados, vamos dizer, opacos, isso começa a criar um problema sério, porque vai criar, na verdade, não só numa visão determinada que existe alguém se beneficiando de um preço muito maior numa transação em relação ao outro, então, principalmente para entes públicos, vamos pensar numa empresa pública, se ela vai transacionar um crédito de carbono no mercado, ela vai ter que tomar muito cuidado para que não haja um intermediário que esteja, talvez, recebendo um valor que seja muito maior do que o originador do projeto, né? Então, estes fatores são os fatores que a gente tenta, dentro do escopo da plataforma, tentar, vamos dizer, dirimir para que haja, vamos dizer, um aumento de liquidez. Aí, especificamente na nossa plataforma, nós assinamos um termo de compromisso no ano passado com a Nasdaq e com o Estado do Rio de Janeiro. A plataforma é inicialmente sediada no Estado do Rio de Janeiro, com um foco muito grande nos subnacionais. Nós temos atualmente já 7 estados no processo de engajamento para que eles participem também da plataforma, e estamos conversando com outros estados também. E conceitualmente aqui, até, por exemplo, a SEC também é parceira nossa nesse desenvolvimento da plataforma, a gente tem um ambiente que tenha um compliance muito apurado, né? Que a gente tenha todo esse processo de várias camadas, não só de quem compra e quem vende, entender quem são os compradores e vendedores, como também entender os créditos que circulam na plataforma para que a gente tenha, vamos dizer, um ambiente que seria de um padrão, vamos dizer, institucional, a nível global, né? Conceitualmente, o que a gente vê, o Brasil é uma grande fonte potencial de crédito de carbono, ainda não tão explorada, e os mercados que demandam, na sua maior parte no hemisfério norte, são os compradores. Então, nossa plataforma tem que estar aberta para os mercados internacionais. Então, conceitualmente, precisamos ter um nível de institucionalidade muito alto para que esses compradores realmente tenham o apetite de utilizar a plataforma. E uma última coisa que eu acho que é importante, quando a gente criou o conceito da plataforma, a gente vê que crédito de carbono ele foi criado para morrer em 2050. Então, ele tem uma vida relativamente curta aí, quer dizer, já existe há alguns anos, mas é uma vida relativamente curta. Mas o que não vai morrer depois de 2050, se nós fizermos tudo certo, vai ser a biodiversidade. Então, conceitualmente, quando nós criamos a plataforma, a ideia da plataforma é ser um mercado, criar um mercado para a biodiversidade, na qual a gente vê que o Brasil, principalmente o que a gente chama de Nature-Based Solutions, quer dizer, tudo que é relacionado à natureza, é uma grande fonte a nível global. Então, a gente olha a longo prazo com o objetivo da plataforma para a gente poder monetizar e criar valor para quem preserva a água, para preservação de fauna, preservação de flora, genética, tudo que pode ser relacionado às derivadas que vêm da biodiversidade. Porque a gente vê que isso é um processo de transição. O carbono está lá para exatamente colocar uma pressão muito grande para que haja, vamos dizer, um equilíbrio a nível global para a preservação do meio ambiente. E o que vai suceder a isto é exatamente a preservação da biodiversidade. Perfeito, Amaury. Bom, obrigado por dividir também as suas percepções com relação a essa questão. Eu queria ouvir também a Carolina, como representante aí de uma infraestrutura do mercado financeiro, né, uma infraestrutura tradicional, como a gente costuma chamar, quais são os obstáculos para o registro dos créditos de carbono fora desse sistema usual? Queria que você explorasse um pouquinho quais são as suas percepções a esse respeito, Carolina, por favor. Perfeito, Eduardo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer também aqui a oportunidade de participar dessa discussão super importante e rica aqui do mercado e falar aqui pela SEC, que é uma infraestrutura de mercado financeiro fundada em 2015, autorizada com sistema de registro de ativos autorizado pelo Banco Central em 2018, que está ampliando aí as suas atividades para atuar também no mercado de capitais, né? E trazer aqui um pouquinho de como a gente enxerga a possibilidade das infraestruturas tradicionais também ajudarem a alavancar esse mercado de carbono, né? E
e trazer algumas eficiências que a gente já experimenta nesse mercado, fazendo trazendo as eficiências do mercado financeiro também para o âmbito da negociação e operacionalização aqui do mercado de créditos de carbono, tá? Falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens que a gente vê, e depois seguindo aqui para a sua pergunta, Eduardo, acho que, como foi falado aqui por todo mundo, esse é um mercado que está sendo construído há bastante tempo e há muito mérito em ter se chegado onde já se chegou diante de um imenso vácuo regulatório, né? Então, criou-se toda uma estrutura que hoje está endereçando aí o mercado e a operacionalização de um mercado que está à margem da regulação. Então, né, criou-se toda uma estrutura a partir de vontade, iniciativas, construção, experiência internacional, mas sem uma base regulatória sólida que pudesse ajudar a sustentar e dar uma segurança. Então, acho que o grande vantagem desse mercado é a forma como ele se desenvolveu diante do vácuo regulatório e com isso incentivando aí práticas sustentáveis mesmo diante desse vácuo, então de maneira voluntária, né? Sobre as desvantagens do modelo atual, e já indo aqui um pouco para o que a gente acha que as infraestruturas de mercado financeiro poderiam ser uma opção para ajudar no desenvolvimento do mercado, acho que é uma questão de o mercado carece um pouco de padronização, né? Então, padronização de regras, de mecanismo de certificação, de acompanhamento do ciclo de vida do ativo, de controle de unicidade, então, para garantir que um mesmo projeto ou créditos, ou enfim, estejam de alguma forma envolvidas em mais de uma certificadora, enfim, que a gente consiga dar maior liquidez através da diminuição da simetria informacional. Então, quando há uma maior centralização, padronização e democratização da informação, a gente verifica de experiência de outros inúmeros mercados que a gente alcança, ganha escalabilidade e aumenta a liquidez. Então, pensando que o crédito carbono, além do viés mais importante, que é o ambiental, também pode ser um instrumento financeiro utilizado para alavancar negócios, enfim, incentivar práticas sustentáveis, mas também ter esse outro viés, né, que ajuda na escalabilidade, trazer padronização, beneficiar a liquidez, diminuir a simetria informacional e com isso propiciar a escalabilidade, a gente acha que essas são algumas das desvantagens ou de pontos que podem ser melhorados, né, melhorias que podem ser implementadas aqui nesse modelo, né? Então a gente sabe que tem uma questão também relacionada à dinâmica de preços, às vezes a gente tem pouca visibilidade do do de qual que é essa dinâmica de preço, se isso é justo, se não é, ou se isso faz sentido ou se não faz, o preço está sendo praticado. Acho que não tem uma transparência muito clara, inclusive se isso está sendo feito de maneira real, se de alguma forma com o desdobramento do mercado, o crescimento do mercado, isso não pode beneficiar práticas de greenwashing, né? Então, se não tiver um controle efetivo, a gente talvez possa fomentar práticas não desejáveis no mercado que está em desenvolvimento e tem que expandir e tudo mais, mas acho que controle é bem-vindo para maior segurança e para que ele não cresça de maneira desordenada. Então, um pouco das vantagens e desvantagens que a gente vê aqui. E acho que a sua pergunta foi um pouco além, né, das vantagens e desvantagens. Foi aqui quais seriam os obstáculos para sair de uma infraestrutura que tem hoje, do mercado que é e do modelo que é aplicado e desenvolvido hoje, e para se adotar uma outra infraestrutura. Falando de infraestruturas de mercado financeiro, né, a gente vê que essas infraestruturas elas já têm vocação
para fazer atividades que podem endereçar esses pontos e essas desvantagens que eu mencionei aqui antes, né? Então, fazer controle de lastro, checagens mínimas e básicas que podem evitar ou flagrar práticas indesejáveis, fazer um melhor controle de preço. Isso não há barreiras para que uma infraestrutura de mercado hoje já consiga ofertar uma infraestrutura alternativa ou complementar até a essas que já existem, né? De alguma forma, talvez integrar com as plataformas e com as certificadoras ou com bases estaduais que venham a ser criadas, enfim, para trazer essa centralização e tudo mais. Hoje não tem nenhuma vedação ou impasse regulatório, existe uma prontidão que dá para ser verificada quando a gente compara o que se faz hoje no mercado de capitais, o que é desejável, o que se imagina que vai fazer também para operacionalizar os créditos de carbono. Já existe uma estrutura que é operacional e estaria pronta para atender, claro, com poucas adaptações, ao nosso ver, mas a ser adaptado, porque é um mercado que está em criação e tudo mais. Acho que a gente teria que pensar em como melhor estruturar os mecanismos para poder atender de fato esse mercado, mas não há impasses, não há grandes implementações ou reinventar a roda aqui para que uma nova infraestrutura possa dar suporte para esse mercado, seja integralmente nova ou como nós vemos a princípio, integrando com outras estruturas já existentes, integrando com esse mercado que já está em operação para capturar informações sobre os projetos, para controlar melhor o ciclo de vida. Então, acho que não há óbice para transpor e há alguns modelos de negócio, de operacionalização, de expansão do mercado possíveis que a gente pode explorar, mas a princípio sem grandes implementações do ponto de vista regulatório, pensando no que uma infraestrutura de mercado financeiro hoje já faz, tá, Eduardo? Acho que é um pouco disso. Carolina, bom, obrigado pela resposta. Acho que você, na verdade, acabou indicando aqui várias outras questões que a gente tinha também, já antecipou, agradeço. Bem, como eu comentei no início, né, estou fazendo essa moderação aqui junto com a Roberta Simonetti, vou passar para a Roberta agora prosseguir aqui com algumas questões. Roberta, por favor. Bom, boa tarde, bom dia ainda, né, a todos e todas. Como o Eduardo falou, vocês acabaram abordando algumas das questões aí a respeito do registro, né? Então, eu queria perguntar para a Cíntia, né, no seu entendimento, Cíntia, como que deve ser a interação, né, entre os sistemas de registro administrado, né, pelas certificadoras ou, eventualmente, pelas infraestruturas do mercado e o sistema de contabilização de crédito do mercado regulado que está para vir aí? Você podia dar um pouquinho dessa sua visão? Obrigada pela pergunta, Roberta. Bom, em uma palavra, ele precisa ser viável. Então, assim, o resto a gente ajeita, mas é importante garantir uma interoperabilidade entre os sistemas. No modelo de sistema de comércio de emissão que a gente deve encontrar no Brasil, se as propostas legislativas evoluírem no formato em que estão postas, a gente vai estar negociando 3 tipos de ativos. O primeiro deles é aquela permissão, é uma cota que vai ser dada pelo regulador do sistema, né, que a gente está chamando hoje de órgão gestor, que vai definir qual que é o tamanho da permissão para emitir e vai ser definida, vai ser um rollout vagaroso para setores e determinados perfis, então não vai ser algo que vai pegar economy wide, né, que a gente chama, né, ou seja, para todos os setores de uma só vez. Vai ser feito passo a passo, mas a ideia é que cada setor tenha ali uma anualidade alocada e que seja repartida entre os operadores que ali dentro estão nessas permissões que a gente vai chamar de cotas, que é o primeiro item.
essas cotas elas vão ser dadas no primeiro momento de forma gratuita e paulatinamente vão migrar para modelos de leilão, como é feito na Europa. Um segundo ativo regulado são créditos de carbono representativos de redução ou remoções de gases do efeito estufa qualificados para dentro desse mercado, ou seja, que estejam de acordo com a metodologia e o sarrafo, né, as métricas que esse órgão gestor vai permitir que entre. E o terceiro vão ser os créditos do mercado voluntário que estão do lado de fora deste sistema e que, portanto, para entrar no sistema precisam passar por essa avaliação, que vai ser tanto do perfil do desenvolvedor, por exemplo, se a Future está habilitada para ser fornecedora desse sistema regulado, quanto técnica, se o meu projeto está de acordo com as metodologias que são aceitas as metodologias e requisitos técnicos que são aceitos por esse sistema. Então, o crédito voluntário vai virar o crédito regulado. Então, ele precisa ter um acesso. O que a gente precisa garantir é que a gente tenha interoperabilidade para que esses requisitos, tanto formais quanto materiais, tanto jurídicos quanto técnicos, sejam avaliados num período e num volume que consiga dar funcionabilidade para o mercado, ou seja, não pode ser nem de mais a ponto de derrubar os preços, nem de menos a ponto de inviabilizar o mercado. Então, a gente encontrar esse equilíbrio é o que vai dar viabilidade para o sistema e ter eficiência nas ferramentas vai ser fundamental para que isso aconteça. Muito obrigada. Gente, só lembrando aqui aos participantes que vocês podem, né, seria bem interessante vocês enviarem perguntas aqui pelo Q&A, para a gente depois poder endereçar aos nossos panelistas. Bom, eu queria voltar, então, com a Mauri, para perguntar o seguinte, Mauri, como que deveria ser estruturado, se puder explorar um pouco mais, o sistema de registro e custódia, né? Que aspectos importantes, na sua opinião, seriam necessários para a gente garantir, né, para assegurar a integridade das informações das operações realizadas no mercado de carbono? É uma boa pergunta e eu acho que essa pergunta não é só para mim, também para a SEC, né? Porque eu acho que é uma pergunta em conjunto. Na nossa visão, e até a SEC sendo parceira, né, nossa nesse projeto, a gente tem uma visão que quanto mais, vamos dizer, institucionalizado, e quanto mais a gente tiver vamos dizer, o ativo sobre uma tutela de uma instituição que seja, vamos dizer, certificada pelo Banco Central ou pela CVM, quer dizer, que passe pelo crivo, vamos dizer, de um regulador, eu acho que melhora, vamos dizer, todo o aspecto negocial e melhora a liquidez de mercado. Então, na nossa visão, são, na verdade, com certeza, e a gente vê isso a nível global. Ainda nós não temos, infelizmente, a nível global, um repositório único que você possa ter, vamos dizer, garantia que aquele crédito é único, que aquele crédito, vamos dizer, para efeito público, ele tem a unicidade, não tem, vamos dizer, alguém replicando aquele crédito, etc. Ao fazer isso de uma maneira pública, que aí, vamos dizer, estaria dentro do âmbito que a Carolina vai falar, de você poder ter um registro público, como se fosse um cartório, e aquele ativo está lá registrado, você já melhora muito, vamos dizer, o processo de liquidez, porque você já retira a possibilidade de alguém estar fraudando, ou estar duplicando esse crédito, etc. É importante também ter a custódia, porque, por exemplo, eventualmente, vamos dizer que o cliente comprou um crédito, ele pode ter a opção de continuar transacionando o crédito, ou ele pode aposentar o crédito. Então, nesse aspecto, a custódia é importante para ela definir, de acordo com o comprador, qual é o caminho que o comprador vai escolher fazer em relação ao ativo, né? E aí, em cima do que aquilo que eu tinha também falado anteriormente, a parte de curadoria também é muito importante. Essa curadoria, ela não entra no meandro vamos dizer, ela, em princípio, quando você fala do registro e da custódia, eles podem ser para qualquer coisa, né? Uma coisa que seja boa, uma coisa que seja ruim. Então, a curadoria, que é essa, vamos dizer, a segunda camada
vamos dizer, do que a gente quer sempre colocar numa plataforma, ela vai lhe dizer se realmente aquele ativo que pode ser registrado ali, ele tem, vamos dizer, uma característica que seja adequada para ser transacionada, ou se não tem nenhum problema ancilar em relação a esse ativo que pode impedir que esse ativo seja transacionado. Então, seria vamos dizer, o que a gente chama aqui de know your cargo, ter certeza que aquele ativo é um ativo que pode ter um nível de qualidade, integridade, que seja realmente favorável a ter liquidez no mercado. Aí eu acho que talvez a Carolina pode complementar, por favor. Ótimo. Sim, Carolina, o que você gostaria de comentar a partir disso que o Amaury trouxe? E também te perguntar, assim, se você puder explorar um pouco mais, né? O que é preciso fazer para que as infraestruturas tradicionais, né, que tipo de adaptação que elas precisam fazer para participar da negociação dos créditos de carbono? Quer dizer, quais as mudanças seriam necessárias nessas infraestruturas para que isso aconteça? Perfeito, Roberta. Acho que primeiro, complementando aqui a fala do Amaury, né, e falando sobre o registro, a custódia, enfim, e quais os aspectos importantes, aqui a gente vê que o papel das infraestruturas de mercado financeiro pode ser relevante aqui, porque no registro e na atuação das infraestruturas hoje já existem atributos muito próprios dessas entidades regulados por, por Banco Central, CVM, enfim, que garantem controles, né, e centralização das informações. Então, o que a gente vê aqui é que, idealmente, esse registro e custódia deveria ser feito em uma infraestrutura de mercado financeiro, é uma possibilidade, né, de maneira centralizada, para aproveitar da experiência que essas infraestruturas já têm na questão da interoperabilidade, principalmente. Então, na redução da assimetria informacional, na interconexão entre as infraestruturas, em que se permite um controle de unicidade desse crédito, e aí um melhor acompanhamento de todo o ciclo de vida desse ativo, né? Então, controle adequado de titularidade, a imobilização, o acompanhamento desde a emissão até a aposentadoria desse crédito, enfim, a disponibilização para negociação, aí já fazendo um link, né? Apenas daqueles que estiverem em compliance com as checagens feitas e, enfim, com segurança e garantia que vá também da ponta do investidor e do próprio regulador evitar desdobramentos não desejáveis, né? Então, aqui acho que o que a gente imagina é um registro centralizado e interoperável. E a forma como a gente vê aproveitando estruturas e até a eficiência regulatória, trazendo eficiência regulatória com aproveitamento de regulação que já existe, já prevê interoperabilidade de estruturas que já fazem isso de maneira vocacional, que é o caso das infraestruturas de mercado financeiro. Aqui eu reforço, mais uma vez, que a gente vê uma possível, e com bons olhos, né, uma possível integração entre certificadoras e infraestruturas de mercado financeiro, né, para poder fazer essa coleta de informações do projeto e tudo mais, e depois o acompanhamento desse ciclo de vida em um ambiente regulado, supervisionado, com alta régua de governança e que já atende os requisitos de supervisão do regulador e do mercado financeiro como um todo, e também com integração dessas infraestruturas com eventuais bases governamentais que venham a ser implementadas aí, né? A gente sabe que tem iniciativas em andamento, o próprio PL mencionado pela Cíntia dá um pouco de cor com relação a essa parte, então a gente vê que essas integrações, mais a centralização em uma MF e a interoperabilidade para aproveitando as estruturas e o que já existe de interoperabilidade, estão trazendo eficiência regulatória, né? Sem precisar regular tudo de novo, aproveitando então o que já existe, seria a melhor forma da gente endereçar esse registro / custódia e esses atributos de centralização
interoperabilidade, são, na nossa visão, os aspectos mais importantes, vamos dizer assim, para assegurar a integridade das operações e viabilizar uma negociação mais segura também, tá, Roberta? Não sei se eu já respondi a sua segunda pergunta. Acho que a gente pode falar aqui eu fiz um link do registro com a segurança que esse registro traz para o ambiente para um possível ambiente de negociação, mas acho que também dá para explorar as plataformas de negociação reguladas que hoje existem, né? Não sei se a gente já deve entrar aqui nisso ou se isso é mais para frente, né? Mas estou falando de mercado de balcão, bolsa e tudo mais, aí já é mais na parte da negociação que tem outros aspectos a serem explorados. Aqui você me diz se eu já emendo ou se eu espero pergunta aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso, sim, acho que Tá, é um pouco parte desse nosso terceiro bloco, digamos, é tá falar bom. sobre a questão da negociação. Mas eu queria voltar só num ponto, assim, quão longe a gente está, ou enfim, quão preparado, né, preparadas essas infraestruturas estão para começar a operar no mercado, né? A gente falou um pouco das transformações necessárias, enfim, como que essas plataformas, assim, já estariam prontas ou a gente ainda, digamos que o mercado avance e comece muito rapidamente? O que ainda precisaria ser feito para poder começar a atuar, ou enfim, nesse mercado? Se a gente quiser experimentar da estrutura que já existe, a gente entende aqui que a gente poderia ter um enquadramento desses créditos de carbono ou com o ativo financeiro ou como valor mobiliário, aí a depender da discussão de um outro enfoque aqui, que aí eu acho que daria pauta para 50 webinars, que é a discussão da natureza jurídica do crédito de carbono. Mas a gente entende que para aproveitamento das eficiências regulatórias já existentes, então, a zero de jogo, eu quero fomentar esse mercado, eu quero trazer segurança, eu quero trazer eficiência regulatória, eu quero trazer uma estrutura que já é experimentada, já funciona, que já tem o olhar do regulador. A gente entende que dá para defender já a operacionalização e que os sistemas de infraestrutura de mercado já estão prontos para atender esse tombamento, vamos dizer assim. Quando a gente fala de um sistema em que, idealmente, a gente tem uma integração entre certificadoras e infraestrutura de mercado financeiro, como isso é algo que ainda teria que ser discutido, obviamente a gente não teria essas integrações, mas oferecer registro em um ambiente regulado, supervisionado e atendendo o PF+, e toda a regulação aplicada à infraestrutura de mercado financeiro, isso as infraestruturas de mercado financeiro já poderiam oferecer, tem prontidão para início imediato, que seria uma outra forma, um tombamento de infraestruturas, no meu ver. E aí, com a régua de governança elevada que existe dentro do mercado financeiro, trazendo já todos os atributos aplicáveis às infraestruturas e aos registros, ao depósito, ao que se faz dentro de uma infraestrutura, também para o crédito de carbono. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que existe uma prontidão para tombamento e utilização sistêmica, transacional e operacional das infraestruturas financeiras de imediato, tá? Tá ótimo, muito obrigada. Bom, eu acho que agora a gente, avançando aqui um pouco, né, para falar de todo esse ciclo, a gente falou de originação, falou, né, da parte mais operacional. Agora eu queria falar realmente sobre a questão dos mercados, né, passando agora para a fase da efetiva negociação. Então, aí eu acho que a gente podia entrar em algumas questões, né? Falar um pouco sobre a questão do mercado primário, secundário, né? Qual o objetivo de cada um, qual as diferenças entre eles. Acho que talvez isso seja bastante interessante aqui para o público que nos ouve. E aí, assim, também a gente pensar juntos aqui qual seria a forma mais adequada de negociação, né? Se é um B2B, peer-to-peer, uma negociação direta, se é uma negociação em mercado de balcão, quer dizer, se a gente pode também ter todas coexistindo e dependendo da situação, uma seja mais vantajosa do que a outra. Então, assim, eu acho que, enfim, a gente acabou passando a palavra bastante para a Mauri e para a Carolina, mas se vocês puderem começar abordando um pouco essas questões,
Depois a gente fala um pouco sobre outras questões aqui com o Bruno e com a Cíntia, que também são muito importantes para a questão da negociação. Então, acho que, Maurício, se você puder começar, para a gente falar um pouco sobre a questão dos mercados primários, secundários, e qual que é o objetivo, qual que é a diferença, quer dizer, qual que é a função de cada um aqui para o crescimento, enfim, a escala do mercado. Por favor. Como todo mercado, é absolutamente necessário que a gente crie um bom mercado secundário, né? O mercado primário está aí, já existe há um bom tempo, ele é, vamos dizer, ativo, mas a gente não tem um mercado secundário efetivo a nível global. Não estou falando só, vamos dizer, no caso do Brasil, mas estou falando a nível global. Então, o processo de transição será que você vai ter, vamos dizer, esse mercado secundário ele está ainda incipiente, ele está começando a desenvolver, e, logicamente, você tendo plataformas que fomentem liquidez, elas vão permitir que você tenha um mercado secundário ativo. Então, isso aí, na nossa visão, é fundamental. No nosso caso, até ampliando um pouco o que a Carolina está falando, a gente já tem todo, vamos dizer, um mapeamento de como vai ser a estrutura operacional nossa no momento que a gente realmente fizer as primeiras transações, né? Isso aí já está tudo estruturado. A realidade é que a gente tem que passar para um mercado que ele é, vamos dizer, peer-to-peer, que é um mercado que, infelizmente, cria essa situação de pouca liquidez, para um mercado que pode até ser de balcão ou de bolsa, mas eu acho que aí você já tem uma estrutura de mercado que vai, vamos dizer, fomentar e ampliar o nível de liquidez dos ativos, né? Logicamente, a maior liquidez possível na estrutura de bolsa, né? Você tem transparência total, você vai ter, por exemplo, você pode ter o que a gente chama de blind ticket. Eu vou dizer assim, uma empresa vai chegar lá e dizer, olha, esses são os parâmetros dos créditos que eu quero comprar. E joga isso na tela e aí o que vai acontecer? Você vai fazer um matching daquele pedido daquela empresa para potenciais créditos que estão disponíveis para serem transacionados que façam, na verdade, adequação àquele pedido do comprador. Por que isso é importante? Porque isso retira da empresa, principalmente se for uma empresa pública, o ônus de desintermediação, ou seja, ela ter certeza que não tem nenhum intermediário que está se beneficiando de uma transação que é, vamos dizer, peer-to-peer, que pode, na verdade, incrementar muito o valor do ativo, né? Quer dizer, se tornar o ativo mais caro. Então, esse aspecto que eu acho que é fundamental numa situação de bolsa, que você torna isso automático no processo de seleção, que, vamos dizer, o comprador pode dizer, olha, eu quero esse crédito. Então, é uma transação que vai estar sendo feita através da bolsa, com um nível de liquidez e transferência de preço que todos podem ver, e, consequentemente, reduz o que a gente chama do spread, né? O spread tende a reduzir numa situação dessa, né? Paralelamente, você pode também ter uma situação que é só realmente essa informação que a gente chama do blind ticket, que você dá os parâmetros e você vai fazer o matching de vários possíveis créditos contra aquela demanda do comprador. Em essência, o que a gente acha fundamental é que a gente precisa dar vamos dizer, o empowerment, que a gente chama, quer dizer, dar o valor para que o comprador realmente tenha uma voz ativa e ele possa, na verdade, dirigir um pouco para que o mercado cresça, porque se a gente for depender só do mercado só de vendedor, você não consegue desenvolver uma estrutura de liquidez adequada. Então, a ideia até, vamos dizer, de você ter uma plataforma, ter uma bolsa, é para você começar a fomentar vamos dizer, essa transparência de preços, né? Integridade do sistema, e aí, na verdade, você conseguir dar também uma voz ativa para que o comprador defina o que ele quer em relação aos ativos, né? Ótimo, muito obrigada. Eu não sei se a Carolina gostaria de complementar algum desses pontos. Posso complementar sim aqui, Roberta. Obrigada aqui por passar a palavra. Acho que concordo em gênero, número e grau aqui com a Mauri que a gente precisa fomentar o mercado secundário, porque só assim a gente ganha escalabilidade, né? Então, se a gente for considerar o crédito carbono como um instrumento que também pode ser financiarizado, a gente tem que considerar o mercado secundário
para tornar ele de fato escalável e, eventualmente, até criar outros tipos de transação aqui que a gente pode imaginar. Por exemplo, o crédito de carbono sendo dado como garantia, ou enfim, a gente pode pensar em vários modelos aqui para tornar o crédito de carbono, claro, respeitada a questão ambiental, que é o principal foco aqui, né? Mas a gente, quando se pensa num mercado financeiro aqui, a gente acha que a gente tem várias possibilidades e que o mercado secundário é fundamental, tá? Apesar da gente ter um controle menor dos emissores enfim, tem questões aí próprias de mercado primário e secundário que devem ser avaliadas, mas assim, já antecipando, né, eu acho que a gente não deveria ter uma limitação de quem é emissor, que geralmente é observada no mercado primário, e a gente deveria, sim, criar critérios de emissão clara, e aí, estabelecidos esses critérios, e atingidos esses critérios, qualquer um poderia emitir o crédito de carbono, consideradas aqui as questões do bioma brasileiro e tudo mais. E aí, com isso, também a gente vê um escalonamento. Então, acho que é uma expansão do mercado primário e secundário, também olhando pelo lado do emissor. E aí, falando aqui sobre as formas de negociação mais adequadas e tudo mais, acho que a gente tem formas de pensar na negociação, né? Se a gente tiver pensando no mercado mais ou menos como ele é hoje, a gente tem uma negociação mais bilateral, fora de um ambiente próprio de negociação, que é pouco transparente. Se a gente, sendo muito simplista, tá? Assim, sem defender e detalhar nada e nem trazendo o corpo para uma ineficiência de um modelo, tá, gente? Só trazendo para o debate. Se a gente for pensar no mercado de balcão, a gente pode pensar num balcão com poucas partes habilitadas, em que a gente também tem um controle maior de quem participa desse mercado e quem negocia ali, mas a gente tem um número limitado de pessoas, a gente pode ter um balcão com um range maior de participantes, e aí também há um controle efetivo aqui, porque a atividade de balcão é uma atividade supervisionada, que tem vários critérios a serem observados, a gente teria que ter todo um regramento para túnel de preço, para controlar a negociação, existe no mercado de balcão estrutura de autorregulação, enfim, então dentro do mercado de balcão existem mecanismos de controle adequados, mas ainda assim você tem uma maior verificação ali das partes envolvidas, e quando você fala no mercado de bolsa, você está falando de um mar mais aberto, até de um certo anonimato, né, para quem você vende e compra, porque não tem esse controle tão efetivo, é mar aberto mesmo, não sei como melhor explicar isso, né, mas ambos, mercado de balcão ou mercado de bolsa, tem a questão de quem é habilitado para operar tem uma responsabilidade por preço, tem autorregulação, tem que ter uma transparência e tem critérios de supervisão pela CVM. Então, aqui a gente vê que tanto o balcão quanto bolsa tem mecanismos para garantir a possibilidade de inibição de práticas não desejáveis, irregulares, tradicionais de mercado financeiro, e também a questão que a gente vê aqui do greenwashing, por exemplo, que dentro de um mercado, em uma plataforma em que se há o controle de preço, em que quem opera a plataforma também tem responsabilidade por esse controle e que tem vários mecanismos de aferição, inclusive autorregulação, reporte para o regulador e tudo mais, a gente consegue eliminar um pouco dessas práticas não desejáveis, seja no balcão e bolsa. E aí eu vejo que a bolsa é algo que a gente pensa numa escala muito, muito grande, mas seria possível a gente começar também por um mercado de balcão, se for o caso, já que a gente tem esses atributos de segurança, tal, e tudo mais, né? Tanto em bolsa quanto balcão. E balcão seria um pouco mais o custo de observância talvez menor para um início de operação. Então, proporcionalmente, e para o início de operação, talvez um caminho seja começar por balcão e expandir para a bolsa depois. Enfim, mas o que eu quero trazer é que há opções a serem
exploradas, mas um ambiente de negociação regulado, seja bolsa ou balcão, acho que é o ideal, principalmente para ter um controle efetivo de preço e eliminar práticas não desejáveis. E aí, todas os benefícios que o Amaury trouxe aqui de mercado de bolsa e da transparência que isso traz e a escalabilidade que isso ganha, a liquidez e os controles que é possível fazer dentro de ambos os ambientes, mas de forma mais criteriosa na bolsa, eu assino embaixo, porque concordo, acho que são benefícios que a longo prazo é aí que a gente deve chegar, tá? E aí, só por fim, aqui, para não deixar de falar de um dos pontos que você trouxe aqui, é a questão da negociação direta ou via intermediários, né? Existe um mercado como ele é hoje, que existem figuras de intermediários, e se fosse para operar da forma como ele existe hoje, acho que as figuras de intermediários não seriam prontamente eliminadas, né? Então, a gente está falando de corretoras, custodiantes, enfim, existem outros escrituradores, a gente teria que fazer um depara para ver o que se aplica aqui para o mercado de crédito de carbono, mas essas estruturas, elas poderiam ser utilizadas, já se experimentando também para crédito de carbono, um pouco do que se experimenta para mercado financeiro, mercado de capitais, enfim, em que esses players, apesar de serem intermediários, que podem ser vistos como excesso de burocracia, custo de observação maior, eles têm um papel fundamental também para a segurança do mercado, fazem parte da estrutura de Know Your Client, de quem entra e quem se traz para dentro de um ambiente de negociação. Então, eles são como se fosse uma primeira linha de defesa também, né? Porque também supervisionados também têm uma série de critérios a seguir para desenvolvimento da atividade. Então, assim, daria para usar essa estrutura e podem ser desejáveis alguns intermediários também aqui na cadeia, na operacionalização da negociação de crédito de carbono. Porém, como esse é um mercado ainda em construção, inexplorado, e que a gente está debatendo aqui, é importante pontuar que tanto no mercado de balcão quanto no mercado de bolsa, é possível a criação de segmentos específicos, com condições específicas, em que você pode, por exemplo, eliminar eventualmente um intermediário relacionado a um emissor, por exemplo, para operar nesse mercado. Então, estou imaginando aqui que talvez para algum ente estatal, emissor, e que queira negociar seus créditos de carbono, contratar uma corretora ou eventualmente se valer de um intermediário, pode virar um gargalo para o processo que vai dificultar a operacionalização, ou enfim, pode ser um óbice à escalabilidade de todos os benefícios que a gente está trazendo aqui. Então, há mecanismos também para se pensar em uma estrutura em que a gente elimina intermediários em casos específicos. Isso é permitido pela regulação tanto no mercado de balcão quanto no mercado de bolsa. Então, essa é uma possibilidade a ser explorada aqui. Então, temos dois caminhos. Dá para aproveitar, mas também dá para explorar. Putz, não faz sentido o Estado do Rio de Janeiro querer comercializar o seu crédito de carbono e ter que passar por uma contratação e tal. A gente sabe que pode ser difícil para o ente público. Há de se explorar essa possibilidade de criar uma condição, um segmento específico de dispensa aqui, tá? Falei demais, gente. Bom, Pronto. muito obrigada. Queria Eu complementar. queria agora, a gente está aqui meio-dia e 10, a gente depois quer abrir um pouco para as perguntas que vieram dos participantes, do público. Eu tenho mais duas perguntas, uma para a Cíntia e depois para o Bruno. Cíntia, fala um pouco para a gente quais produtos, né, podem ser operacionalizados, né? A gente está falando de créditos performados, créditos a performar, a gente pode falar dos dois, né? A gente pode falar em mercado spot, derivativos como futuros, né? E aí, traz um pouco para a gente essa perspectiva do quais são as implicações, né? Que tipo de benefício ou complexidades isso vai trazer para o mercado? Maravilha, gente. Bom, vou tentar ser breve aqui para a gente poder responder várias perguntas do público também. Bom, olhando para o mercado voluntário, que é o que a gente tem hoje, ele é muito pequeno, porque é um pressuposto da escala e do tamanho a regulação. Então, os mercados regulados são muito maiores, porque é a força do Estado trazendo a demanda. Então, hoje, no mercado voluntário, ou seja, que é aquele mercado de carbono onde os compradores o fazem por compromissos corporativos próprios, né, por uma governança climática corporativa própria, a gente geralmente tem a demanda vindo de fora do país.
Então, a gente tem alguns compradores no Brasil já há muito tempo, como Natura, Itaú e outros atores que estão nessa agenda, mas o grosso da demanda está fora do país. São empresas europeias, norte-americanas, multinacionais e assim por diante. E o que elas geralmente fazem é querer comprar o projeto direto da fonte para ter o máximo de informação possível, mas através de um intérprete que vai ser um intermediário, que a gente geralmente tem brokers ou traders. O mais comum é o trader, onde o trader ele compra e revende, né? Então, um sistema de intermediação de um ator nesse meio do caminho, mas ainda via contratos e em vendas spot tradicionalmente. A gente ainda vê, e o que a gente chama de venda spot? É o crédito que já está verificado ou melhor, o crédito que já está verificado e ou já emitido ou só aguardando a negociação para ser emitido, porque para lançar um crédito no sistema, existe um custo para os desenvolvedores, para os proponentes de projeto. Então, via de regra, a gente só sobe isso no sistema da Verra ou do padrão aplicável quando a gente já tem uma negociação já em andamento. Modelo do chamado VERPA, que é o VR Purchase Agreement, né, que fala das unidades verificadas de emissões reduzidas ou removidas, que sejam compradas por esses compradores finais ou seus representantes, seus traders aí. Aí o trader vai fazer esse exercício, geralmente ele vai comprar de 2, 3 projetos, fazer uma cesta e revender com um markup, né? Ele vai colocar um premium dele em cima disso, fazendo toda a análise numa tentativa de reduzir os riscos e as assimetrias de informações, e é para isso que os traders estão atuando e são atores super importantes nesse mercado. Só que isso garante que, como é uma operação, em última análise, primária, isso garante que o valor dessa operação vai chegar na ponta ali, né? Vai ficar um pouco para o desenvolvedor, um pouco para os custos de certificação e de registro, um pouco para o trader, mas vai ficar alguma coisa desse pagamento também para o proponente do projeto e para as comunidades que ali estão. Então, esse é o modelo mais tradicional do mercado. Hoje em dia, a gente também está vendo o desenvolvimento de novas possibilidades de interação dessa negociação, como, por exemplo, mecanismos de compra a prazo, né? Então, assim, o comprador que ele já analisou, ele já comprou o spot desse projeto, mas ele quer garantir que ano que vem a próxima verificação também vá para ele. Então, é uma venda spot mais uma futura. Ou então a gente tem modelos de compradores que já entram no projeto no berço, e eles são quase como investidores. Isso não é exatamente novidade, o JP Morgan já fazia isso na época do MDL, lá atrás, né? Então, um investidor que entra como sócio do projeto e aí parte do crédito que vai sair desse projeto no futuro vai para ele também, mas a gente ainda vê pouco. E, finalmente, uma terceira forma de interação é investimento em desenvolvedoras. Então, a gente viu, no ano passado, principalmente, muitas desenvolvedoras sendo investidas por atores até do setor de óleo e gás, do setor ambiental, venture capital, investindo em desenvolvedores já olhando aí de olho nesse mercado para o futuro. Aí, só para terminar de responder a sua questão, Roberta, eu acho que o mais importante é a gente garantir que na evolução desse mercado, o que a gente vai fazer para garantir que nessas operações secundárias a gente também tenha a valorização do carbono e dos serviços ambientais que essas comunidades lá na ponta estão prestando, porque eu acho que essa é uma conversa que a gente ainda vai precisar evoluir para ter certeza de que a gente tem eficiência nesse mercado, porque no final do dia o crédito de carbono tem que ser uma alavanca financeira para a gente monetizar a redução e a remoção de emissões. Se a gente só colocar markup nos mercados secundários sem garantir que isso gere mais benefícios, ele não vai estar cumprindo a sua função. E concluo assim. Muito obrigada, Cíntia. Olha, agora eu quero passar uma pergunta para o Bruno, que eu acho que é uma das perguntas, assim, realmente que preocupa mais quem gostaria de investir nesse mercado, e é vamos dizer, um dos fatores que pode inibir, né, ao aumento dos investidores nesse mercado, que seria, assim, o que você pode trazer para a gente sobre quais os principais riscos, né,
que devem ser considerados para um investidor que quer entrar no mercado de créditos de carbono? Obrigado, Roberta. Talvez eu deva, para responder sua pergunta, eu deva contextualizar para o cenário nacional, né? Aqui no Brasil, a maior parte dos projetos, ou a maior parte dos créditos, são gerados por projetos de RED, né? Isso tem um motivo claro, o Brasil é o país que tem a maior extensão de floresta tropical e também altas taxas de desmatamento, é quase como se ele tivesse uma vocação natural para projetos dessa natureza, né? Então, para quem está buscando investir no setor, os maiores riscos, talvez faça sentido responder a pergunta dessa forma, os maiores riscos vão estar associados aos riscos relacionados ao desenvolvimento e validação e verificação e geração de crédito a partir desses projetos, né? E esses projetos, como eles são projetos de AFOLU, né, que é uma sigla, né? A gente vive no mundo das siglas no carbono, né? É uma sigla para agricultura, floresta e outros usos do solo, são esses projetos, né, que são esses projetos florestais. Então, eles têm relação com aspectos de uso da terra, né? Como, por exemplo, os aspectos fundiários, né? Ou eles têm relação também com a plausibilidade do cenário de linha de base, né? Que esses projetos eles são feitos para evitar desmatamento, né? Então você tem que partir do pressuposto que aquela área seria desmatada no cenário de linha de base e que não foi no cenário do projeto para geração de um crédito, né? Então a plausibilidade da linha de base também é um aspecto que representa um risco para o investidor e finalmente, além desses dois aspectos, né? Regularidade fundiária, plausibilidade, cenário de linha de base, ou o próprio processo de certificação, verificação do projeto, que depende de uma auditoria independente, de terceira parte, né? Então, ao investir no setor, ou investir no projeto, você tem que passar por uma auditoria, é isso que gera o crédito de carbono no fim da história, e a contratação de uma auditoria não assegura, como é independente, não assegura um resultado positivo. Então, esses seriam, eu diria, os 3 riscos que valem a pena comentar aqui. E como talvez valha a pena também dizer, né, como mitigar esses riscos, né, como se livrar desses riscos, como contornar essas questões do ponto de vista de um investidor. Seria trabalhar com padrões de certificação, né, que é o melhor que nós temos hoje em dia em termos de credibilidade daquele ativo ambiental transacionável, o crédito de carbono, né? Então, além do padrão VCS, né, que é o padrão mais utilizado no mundo para verificação desse tipo de projeto, para verificação se realmente houve a redução de emissão, se realmente houve o sequestro de carbono, absorção de dióxido de carbono atmosférico, existe o padrões de co-benefícios, como é o padrão CCB, né, ou como é o padrão Social Carbon, e que servem justamente ao propósito de se verificar se impactos positivos também foram gerados ao longo da implementação do projeto ao clima, às comunidades tradicionais que vivem ali naquele lugar, e também a conservação da biodiversidade. Então, é possível, através desses mecanismos de certificação, que você mitigue risco. Aí eu estou mais pensando em alguém que está comprando crédito e não em alguém que está investindo propriamente dito no desenvolvimento de um projeto, né? Mas se você quiser participar do mercado, ao comprar créditos, compre créditos certificados, né? Compre créditos que passaram por uma verificação independente de terceira parte, de um esquema de certificação que seja crível, né? Isso é a forma de mitigar esses riscos que existem para o investidor. Tá, joia. Muito obrigada, Bruno. Eu vou passar para o Eduardo aqui para ele nos ajudar a direcionar as perguntas que vieram do público. Edu, você pode passar, então, a endereçar para quem
seja mais adequado essas perguntas, por favor? Perfeito, obrigado, Roberta. Bem, a gente recebeu uma série de perguntas aqui e, em função da limitação do tempo, a gente vai ter que fazer uma curadoria. Eu vou indicar aqui a primeira questão que a gente recebeu, foi da Anne Santos, se não me engano, participante do nosso GT Finanças Verdes, da Caixa. Vou indicar para o Bruno. Bruno, a Anne pergunta se há estudos para elaborar metodologias de cálculos de carbono específicos para cada bioma nacional, considerando suas especificidades. Essa é a pergunta dela. Aí eu vou um pouquinho além e pergunto em relação, em particular, quanto à questão do agro, né? A gente sabe que, enfim, o Brasil tem uma série de especificidades, o agro é uma delas, né? Um setor relativamente mais relevante na nossa economia do que em outras jurisdições. Como, então, vocês estão trabalhando aí na Verra com essas questões? Legal. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, se por cálculos de carbono a pessoa que perguntou está se referindo a inventários de biomassa, aí sim, né, existem diversos estudos e metodologias específicas aplicadas, né, quem costuma publicar também esses inventários que trazem os fatores de emissão, estão de ciência e tecnologia, mas isso é feito também de forma independente por diversas instituições, né, acadêmicas ou não. Então, para determinar biomassa, existem sim diversos estudos e metodologias aplicáveis, né? Agora, se a pergunta é se por cálculos de carbono, né, que foi o termo usado na pergunta, a pessoa está querendo dizer metodologias para redução, para estimativas de redução de emissão, por bioma, né, aí a resposta seria não. As metodologias elas tendem a ser mais amplas do que isso, né? E aí não existe metodologia específica aplicável ao bioma X, Y, Z. O que existe muitas vezes é uma limitação para floresta, né? Ela é aplicável para florestas, ou ela é aplicável, tem as condições de aplicação, cada metodologia, né? Ela é aplicável para florestas, ou ela é aplicável para pastagens, ou ela é aplicável para um outro tipo de cenário de rede básica, mas não por bioma, eu não me recordo de ver, tá? E aí, finalmente, para o agro, existe sim uma série de metodologias aplicáveis, né? Hoje existem 5 metodologias da Verra que são aplicáveis à geração de crédito de carbono agrícola, né? A mais nova, inclusive recentemente revisitada, é a VM0042. Ela serve para avaliar impactos positivos que alguns conjuntos de atividades agrícolas podem ter no clima, por aumentar o estoque de carbono orgânico do solo ou por evitar emissões associadas a atividades agrícolas, né? Então, a gente pode considerar, por exemplo, manejo de pastagem, preparo de solo, questões relacionadas à irrigação, adubação, plantio, colheita, tudo isso entra como atividade elegível, desde que aumente o estoque de carbono no solo ou reduza a emissão associada, né? E podendo gerar crédito de carbono agrícola. Aí existem mais outras 4 metodologias específicas, então sim, é possível gerar crédito de carbono no agro. Não é uma coisa muito ainda, é um pouco incipiente, eu diria, no mundo todo. Se a gente considerar todos os projetos já falou do mundo, os projetos de ALM, eles geram apenas 3% dos créditos, né? Mas o Brasil ocupa, ainda assim, o Brasil ocupa, com os projetos que já tem, ocupa a 3ª posição no ranking dos países que mais geram crédito de carbono agrícola. Tem alguns projetos já de fermentação entérica e outros 2 para evitar emissão por fermentação entérica e outros 2 em andamento, né? Isso coloca o Brasil no ranking, no 3ª posição no ranking, perdendo para a China e África do Sul. E se tudo der certo com esses 2 novos projetos que estão entrando, o Brasil, ano que vem, vai emitir algo em torno de, eu diria, 350 mil créditos de carbono. Perfeito, Bruno. Muito esclarecedor. A gente está com pouco tempo aqui, vou fazer só mais uma pergunta do público aqui, infelizmente. Vou direcionar ao Amaury. Acho que é uma pergunta muito boa aqui para a nossa mesa de infraestrutura. Foi enviado anonimamente,
Tá? Bom, Amaury, você mencionou que o crédito é colocado na plataforma. Quem coloca o crédito na plataforma GAP? As certificadoras, o produtor rural, o dono da área em que o crédito foi gerado, a Future Carbon, né, o desenvolvedor, ou a Verra? É uma pergunta bem específica aqui para você, Amaury. Em princípio, é o titular do crédito, né? Então, vamos assumir, se a Future está representando o titular do crédito, ela vai ser, logicamente, com a concordância vamos dizer, de quem originou o crédito, vamos dizer, do dono da terra, ou seja, quem for, ela seria responsável pela colocação do crédito na plataforma e pelo todo o processo desse crédito, vamos dizer, de validação, transação, etc., etc., na plataforma. Então, em essência, quem é o dono, né? Seja o dono um representante ou seja o próprio, vamos dizer, proprietário da área, né? E aí só uma complementação que eu acho que é bem importante para o Brasil, que a gente está falando de agricultura, que a gente atua muito no setor agrícola. É importante citar que existem alguns esforços interessantes. A gente tem recentemente a Bom Futuro com a Bayer, eles lançaram a primeira soja de baixo carbono a nível global. Isso vai ser de 2 ou 3 meses, acho que foi em junho, se não me engano. E eu acho que a tendência aí para o Brasil é que a gente vá por esse caminho. E eu acho que é muito importante a gente dar muito valor para as áreas de preservação dos produtores, porque é um ônus muito grande para o produtor rural a preservação ambiental, e a gente tem que encontrar um mecanismo de, vamos dizer, efetivo, de preço, etc., etc., que valorize, vamos dizer, essa preservação ambiental e dê benefícios para aqueles que fazem um bom trabalho de preservação das suas APPs, suas áreas de preservação ambiental. Bom, Edu, então acho que em nome aqui da nossa pontualidade, a gente tem mais 2 minutinhos, eu queria novamente agradecer a presença de todos, dos nossos participantes, especialmente dos nossos painelistas. Queria dizer também que essa mesa é fruto de um trabalho coletivo do subgrupo de mercados de carbono, do GT de Finanças Verdes do LAB. Então, esse painel foi construído coletivamente, pensamos muito sobre as perguntas, sobre o que seria interessante a gente trazer aqui para o público. Gostaria de lembrar mais uma vez que a gravação desse evento, né, estará disponível no canal do YouTube em breve, e que essa é a primeira, né, de uma série de mesas temáticas, como o Eduardo comentou no início. A gente está evoluindo no trabalho que foi feito há um tempo atrás, ainda por esse grupo. E a segunda mesa vai ser, muito provavelmente, a gente vai marcar a data, mas no final de novembro, e vai abordar o tema que a gente aqui tangenciou de alguma forma, mas é o tema de como que a gente gera os créditos de carbono. Quer dizer, a gente vai falar sobre os projetos de geração de créditos de carbono. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas, um agradecimento especial a vocês 4 aqui, ao LAB, né, por gerar esse espaço aqui muito bacana de diálogo, e desejo a todos, então, uma boa semana e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até logo, muito obrigada, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado.